Fala vencedores, Silas na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio da nossa série Mentalidade Vencedor e hoje o nosso episódio 9 fala sobre constância de vencedor. E a gente vai aprender na prática como se manter constante, o que nos atrapalha e como Jesus, nossa maior referência ali, ele se mantinha constante, ok? Então, antes de começarmos, convido você já a ajudar esse canal a crescer. Curta aqui, comente aqui embaixo também, compartilhe esse vídeo, interaja com a gente, nos ajude a transformar mais vidas possíveis, ok? Então bora lá, bora começar o nosso vídeo, Constância de Vencedor. Eu já quero trazer para você uma verdade. Você não precisa ser extraordinário todos os dias, você precisa ser constante. Isso aqui fala primeiramente comigo, a questão de nós sempre colocarmos talvez metas que a gente talvez não consiga bater aquela meta, e pelo fato de eu não conseguir bater uma meta, eu acabo deixando de ser constante. Mas a constância, ela fala em que eu preciso, particularmente, eu preciso fazer todos os dias, ser constante. Não é ser extraordinário todos os dias, mas é fazer todos os dias. Então isso está muito ligado ao que foi falado nos outros episódios, Eu falo sobre disciplina, fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Falou sobre foco, tem que manter o foco na minha visão, e a constância é exatamente o que vai me fazer terminar aquilo que eu comecei, ok? Então, vamos para o nosso primeiro tópico aqui. Vai falar, vai trazer uma definição mais clara do que é a constância de vencedor. A constância é fazer o certo mesmo sem motivação. E como está linkado à disciplina, porque a disciplina é eu fazer o que tem que ser feito mesmo sem motivação, só que a constância, ela traz essa definição, por quê? Porque isso tem que ser todos os dias, entende? Porque às vezes eu posso ter a disciplina somente de um dia, de fazer somente naquele dia, mas no outro, esse dia que eu não vou fazer. Então aí eu deixo de ter a constância, ok? Continuar mesmo sem aplauso, persistir mesmo sem resultado imediato. Então a constância, ela é um compromisso com o processo. É um compromisso com o processo. E aqui a gente entende que a questão da constância, ela não é algo que você tem que, todos os dias eu tenho que bater meu 100%. Todos os dias eu tenho que entregar meu melhor. Todos os dias eu tenho que bater meu recorde. Todos os dias eu tenho que entregar tudo. Não. Vão ter dias que você vai ter que entregar 50%, porque o 50% é o melhor naquele dia seu. E você tem que saber lidar com isso. E é isso que faz muitas das vezes as pessoas não conseguirem ter constância, pelo simples fato de que elas acham que todos os dias ela precisa estar entregando o seu 100%. O seu 100% que eu falo em questão de resultados. Mas se naquele, dá um exemplo mais claro, você pega para ler um livro, você já tem um objetivo, fez um planejamento, como a gente falou aqui sobre a questão da estratégia. Poxa, eu vou ler 10 páginas por dia aqui para terminar esse livro. Ok, é o seu planejamento, você está focado, a disciplina você vai fazer, mesmo sem ter vontade de ler. Mas, por exemplo, se você pega um dia, que a sua meta são 10 páginas, mas você não conclui essas 10 páginas, talvez você lê 5 páginas, no outro dia você lê uma página, isso pode fazer com que, se você não tiver essa constância de entender que, poxa, mesmo 5 páginas, mesmo uma página por dia, eu já fiz algo. E é esse que é o diferencial. Porque se você olha dessa forma, se você tem essa mentalidade, entende que o mais importante do que você até mesmo fazer as 10 páginas, poxa, não consegui fazer as 10 páginas, mas se você fez 5, ok, você está avançando, você está progredindo, você está evoluindo. Então essa tem que ser a mentalidade, ok? A gente vai para o nosso texto base para a gente entender um pouco melhor. Olha o que diz lá em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimar. E aqui fala que a gente tem que entender que todo o processo, quando a gente faz uma ação, quando a gente realiza uma ação, isso vai gerar um resultado. Mas nem sempre o resultado é imediato. E pela nossa mente, sempre buscar recompensas imediatas, nós acabamos nos frustrando e deixando de dar continuidade, que é a constância em si. E aqui fala que também, a promessa está condicionada a não parar. Porque fala que no tempo certo, é como se você pegasse uma semente e você plantasse numa terra. Você nunca vai saber exatamente quando que ela vai começar a brotar, quando vai começar a crescer. Mas, se você não regar todos os dias, se você não cuidar, colocar lá talvez ao sol,
você nunca vai saber de fato quando ela vai nascer e vai virar uma árvore. Mas você precisa ser constante, porque se você deixa de acreditar, você não tem uma visão, né, clara do que você quer também, como visualiza aquela árvore, enfim, tudo isso está alinhado para que a gente possa ter uma mentalidade de vencedor e principalmente ter essa constância de vencedor. Então vamos pegar aqui o exemplo, né, Jesus como exemplo de constância. Jesus não foi intenso apenas em momentos públicos, ele era constante no secreto. E eu quero trazer para você o texto de Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Não era evento, era uma rotina. Por quê? Porque mesmo cansado, mesmo impressionado, Jesus tinha uma agenda cheia. Mesmo assim, ele tinha a constância. E o mais importante aqui, a gente pode buscar aqui entender que Jesus, assim como ele tinha essa visão clara, a estratégia, Jesus ele tinha um planejamento bem definido, ele tinha um foco muito bem estabelecido. E nessa situação na qual Jesus se separava para orar, ele tinha também um dos pontos que eu consegui identificar aqui, que ele buscava fazer isso logo no primeiro horário, nas madrugadas. Por quê? Porque isso ajuda a ter constância. É como se eu e você tivéssemos uma barra de energia. E conforme o dia vai passando, essa barra vai diminuindo, e chega a um ponto que a gente, principalmente no final do dia, a gente já está cansado, está esgotado, e a gente tem mais dificuldade ali de realizar tarefas que serão mais difíceis. Então o que Jesus fazia? Logo no início ali, ele já buscava fazer aquilo que era importante, que fala um pouco também sobre a estratégia, você fazer o que é importante. Ele fazia o que era importante, e isso ele fazia com constância, ok? Não visando um resultado imediato, mas sim a longo prazo. E aqui a gente entendendo, né, que Jesus ele fazia, ele vivia com essa constância, porque ele conseguia alinhar todos os outros episódios que nós falamos sobre identidade, estratégia, visão, foco, disciplina. E aqui você tem que entender agora, assim como vou compartilhar aqui um pouco também sobre como eu entendi em relação à constância, o que rouba a constância. Então, o que me faz perder essa constância? Primeiro ponto, emoção instável. Por quê? Porque exatamente, se eu não tiver aquela vontade, aquele ímpeto ali de começar e às vezes não ver um resultado, eu vou parar. Isso é fato. Isso acontece com todos nós. Por isso que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Porque quem não tem uma mentalidade de vencedor, ele vai focar no resultado imediato e não, talvez, na visão futura, né? Naquilo que espera, naquilo que ele quer conquistar. Segundo ponto, como eu falei aqui, resultados imediatos, né? Se não vê rápido, abandona. Opa, estou fazendo algo, não estou vendo resultado, vou abandonar. Isso acontece muito, por exemplo, uma pessoa que quer perder peso, né? A pessoa ela foca só no quê? Na balança. Poxa, eu quero perder peso, Só que a pessoa passa 1, 2 semanas, a expectativa dela não está alinhada com a realidade, ela espera perder 5 quilos, às vezes perde 2, e aí isso faz com que ela faça o quê? Desista. Ela não dê continuidade, né? Perca ali a constância. Por quê? Porque ela está focando no errado. Ela está focando naquilo que tem que ser o resultado. Ela deveria focar, não, todos os dias eu vou treinar. Olha, todos os dias eu vou fazer aquilo que eu posso, eu vou entregar o meu melhor. Porque quando ela faz isso, ela tem essa mentalidade, a questão do peso em si, das medidas, vão ser simplesmente consequências daquilo que ela está focando no dia a dia. E aqui, terceiro ponto aqui, né, que rouba a constância, né, é a comparação. Infelizmente, né, quando a gente olha para o lado, às vezes a gente vê alguém que começou agora, a gente talvez já está há meses aí, talvez anos, se dedicando, se disciplinando, e alguém que começou agora, às vezes tem um resultado mais rápido, e quando você olha, fala também a questão do foco, né, quando você olha para alguém que está tendo um resultado melhor que o seu, ao invés daquilo ele talvez te motivar, aquilo na verdade ele te para, porque você começa a comparar. E aí nessa comparação, você começa a se frustrar, e aí se frustrando, você deixa de ter a constância de vencedor. Ok? Então vamos agora para a nossa parte principal. Então como eu desenvolver essa constância de vencedor? Como eu posso fazer isso? Primeira coisa, a gente tem que, muitas das vezes vai ser necessário reduzir a meta, mas não parar. Então, como eu dei exemplo aqui, né? Às vezes numa corrida, você não vai conseguir talvez correr por 1 hora, mas se você correr 20 minutos, ok,
Você correu, você fez, você deixou de ficar estagnado, você deu um passo mais próximo ao seu objetivo. Então a constância é sobre isso. Poxa, eu não consegui estudar 1 hora, poxa, eu vou estudar 15 minutos, vou estudar 20. É a condição que você tem. E quando você tem essa mentalidade, você começa a progredir. Segundo ponto, tenha a rotina definida. Aqui fala sobre a questão da estratégia. A maioria das pessoas, eu falo por mim mesmo, se eu não tivesse um planejamento muito bem alinhado no sentido de que o planejamento do que eu deveria fazer todos os dias, certamente eu teria me sabotado. Porque quando a gente planeja a estratégia, ela serve exatamente para isso, para nos manter no caminho. Poxa, se hoje eu sei o que eu estou fazendo e amanhã eu vou planejar ainda, amanhã eu vou tentar saber o que eu vou fazer ainda, é muito fácil eu me perder e eu deixar de ter a constância. Porque eu vou ter que planejar de novo, eu vou ter que me desgastar. Então é muito mais fácil quando eu já tenho uma estratégia, eu já tenho um planejamento. Agora, para manter essa constância, fica muito mais prático e fácil. E o nosso próximo ponto aqui, celebre progresso, não perfeição. Esse ponto fala de nós não precisarmos ser perfeitos, né? Isso também está alinhado talvez com a procrastinação, né? Que a gente busca aquela perfeição, os mínimos detalhes, não tem que ser desse jeito, tem que ser de tal forma. Até mesmo eu estar aqui gravando esses vídeos, eu sei que esses vídeos não são perfeitos, tenho muito ainda que melhorar, mas isso não me impede de estar aqui gravando, entregando aquilo que eu posso, o melhor que eu posso nas condições que eu tenho hoje. O quarto aqui, que é um dos mais importantes aqui, lembre-se do porquê começou. Você parar para pensar todas as vezes nos momentos difíceis, você se lembrar da promessa, se lembrar da visão. Poxa, por que eu comecei isso? Qual que é a minha maior intenção? Vou dar um exemplo para você, estou gravando esses vídeos, mas a minha intenção em si não é simplesmente que as pessoas somente visualizem, mas que possam gerar transformação de vida, assim como aconteceu comigo e acontece, porque esses vídeos servem para mim também, para se lembrar daquilo que eu sempre devo estar fazendo. Então lembre-se da visão, lembre-se daquilo que você quer alcançar, isso vai te fazer se manter constante. E aqui, para a gente já finalizar, né, gostaria de fazer essa oração com você. Se você entendeu que você precisa ser constante, se você entendeu que tem coisas que te roubam, mas mesmo essas coisas que te roubam, hoje você decide ser constante, hoje você decide tomar uma decisão de não desistir. Quero que você faça essa oração junto comigo, ok? Senhor, me dá forças para continuar. Quando eu desistir, me sustenta. Quando eu me sentir cansado, renova as minhas forças. Eu escolho permanecer. Eu escolho ser constante. Eu não vou parar no meio do caminho. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, é isso. Um episódio aí bem objetivo. Está muito alinhado aos outros episódios também. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. A constância constrói, o talento sozinho não sustenta. Então você pode às vezes ser muito talentoso, mas se você não tiver constância, você não vai conseguir construir o que você deseja. Você não vai conseguir construir a visão que Deus te deu. Então, mais uma vez, comente aqui embaixo. Eu decido ser constante. Eu tenho a constância de vencedor, ok? E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Espero aqui no próximo episódio para que a gente possa juntos continuar tendo essa mentalidade de vencedor. Então, vamos lá, bora para cima e tamo junto.